Bom, aqui nós estamos para caracterizar o nosso sistema de irrigação. A irrigação por si só ela é composta por uma fonte de captação de água, que nesse caso aqui da propriedade do seu Cosme é um poço artesiano. Nós temos uma piscina ou um tanque de recepção dessa água que vem do poço. Nós temos uma bomba que é para pressurizar o sistema, injetar pressão para poder conduzir a água. E nós temos aí o sistema de irrigação, que ele é composto por as peças da irrigação, né? A tubulação, as ficas gotejadoras ou os gotejadores, os registros, né? E tudo mais sobre todas as peças. Então, o que compõe exatamente o sistema de irrigação é a junção dessas peças. O que faz a água chegar até a planta é a harmonia entre esses diversos sistemas e essas diversas peças que a gente tem que se comunicam e que levam a água para a planta. Então eu acho que a irrigação por si só ela só funciona se todas essas peças que compõem o sistema estiver harmonicamente trabalhando para poder conduzir a água de forma segura, na quantidade e na época também correta. Então a ideia da irrigação, sem observar esses critérios, a gente não consegue efetivamente ter irrigação racional. No campo, a grande maioria dos nossos agricultores apresenta ainda dificuldade no manejo da irrigação. Aí eu vou trazer aqui para vocês o que é que compõe um sistema de irrigação para poder melhorar aí a questão do manejo nas propriedades. A sua grande maioria, ele é composto da seguinte forma: um sistema de irrigação por gotejamento, é o exemplo aqui dado aqui, para poder vocês melhor visualizar isso aí, principalmente na parte dos citros. Então nós temos um sistema que é o método de irrigação localizado, né, com um sistema de gotejamento, só para poder a gente não perder a parte conceitual. Então o sistema ele é composto por uma casa de bombas ou um cabeçal de controle, depende muito da região, como é que a gente queira chamar, que ali no cabeçal de controle ou na casa de bomba está obviamente a bomba, que ele é um sistema pressurizado, tem que ter uma pressão externa para poder conduzir essa água, né? Tem geralmente uma bomba, ela é uma bomba movida aí a energia elétrica ou a energia solar, né? Ou ela é a gasolina ou a diesel, não importa muito a fonte energética, né? O que importa é que ela tem a função de pressurizar o sistema, colocar ali uma pressão para poder conduzir a água pela tubulação. Além disso, tem todo o sistema de filtragem da água ali no cabeçal de controle ou na casa de bomba. Então aí reúne basicamente esses dois itens. Nós temos também uma piscina ou um tanque de recepção da água. O termo a gente geralmente é variável de região para região. Onde a água ela é captada da fonte principal, né, que pode ser aí, nesse exemplo nosso prático, um poço tubular, que aí a água ela é confinada ali, é armazenada nesse reservatório para poder ser succionada pela bomba, né, para poder a água ser lançada aí na tubulação para poder chegar até a planta. Então, recapitulando até agora, nós temos uma fonte de captação, que nesse exemplo nosso é um poço tubular, mas pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser um tanque reservatório de água da chuva. Depois disso nós temos aí o cabeçal de controle com a bomba e com os filtros, e a piscina, que é o reservatório para poder armazenar o maior volume possível de água para poder chegar à cultura. Depois disso nós vamos para uma linha de sucção, que o próprio nome já disse, que é a linha que succiona a água
da piscina desse reservatório até a bomba, né? Para poder a bomba conduzir isso para a tubulação. Nós temos uma linha de recalque, que ela compreende aí da bomba, obviamente, até a entrada da área, né? E da entrada da área, nós temos aí agora a linha principal. Da linha principal, a depender do arranjo, do desenho, do croquis do sistema de irrigação, nós vamos para a linha secundária. Essa linha secundária ela é conectada com a linha principal. Da linha secundária, nós temos agora as linhas laterais. Essas linhas laterais são as linhas que estão próximo às plantas e é elas que conduzem a água de irrigação até a cultura em si. Nesse exemplo nosso, nós estamos com a cultura dos citros e a cultura dos citros intercalada com mamão e melancia, assim como tomate e pimentão. Nós temos aí esses dois exemplos. Então, só para poder a gente não perder aí as principais componentes. Bom, esse é um arranjo que eu falei aqui para poder ilustrar com a prática, mas a gente pode ter diferentes arranjos no campo do que eu falei aqui. Não é comum a gente isso ser dito como regra. O arranjo quem faz é na hora que a gente está dimensionando a parte hidráulica do projeto e a parte agronômica também. A parte hidráulica do projeto de irrigação compreende a malha hidráulica, que a gente chama, que são as tubulações de modo geral, isso é tudo dimensionado, é calculado, é pensado. A parte agronômica do projeto de irrigação compreende aí a água da irrigação juntamente com a cultura. E aí nós temos o turno de rega, né? A lâmina de irrigação, ou seja, a quantidade que a planta realmente precisa naquela época, né? Baseado no seu estado fenológico do momento, na idade, nos índices de produtividade e tudo mais. Assim como também é levado em consideração nesse projeto a evaporação da água da superfície do solo, pela questão da insolação, assim como a evapotranspiração, que é a junção da transpiração da planta e da evaporação da superfície. Isso é em função das estações do ano, assim como os índices de insolação e ventos. Então isso tudo influencia, isso tudo é calculado. Bom, mas essa parte, vocês agricultores terão auxílio nosso, da nossa equipe, que está também à disposição, assim como também outros parceiros do projeto Bahia Produtiva poderão auxiliar nesse dimensionamento da irrigação de vocês. Bom, essa parte ela é interessante porque em muitos casos que a gente observa, tem gente colocando a linha lateral, que é a linha que coloca a água diretamente para a planta, na linha principal. Ou assim como tem tubulações errôneas no campo, calculadas de forma errada, que não leva em consideração ao volume, a vazão que a gente chama dessa água para poder chegar aos talhões, às parcelas que a gente chama, as subparcelas. Então tudo isso tem que ser calculado. É muito comum também a gente encontrar tubulações secundárias funcionando como tubulações ditas como os principais, né? É comum também a gente ver diâmetros de tubulações de forma errada. Ou a água chega de mais, ou a água chega de menos. Então, no manejo da irrigação, a gente tem que observar isso. Uma parte interessante do manejo da irrigação, nessa parte que eu estou comentando aqui, é exatamente a gente corrigir esses equívocos. Conhecer o sistema, as peças que funcionam para poder corrigir. Nada na irrigação poderá passar despercebido, ou a gente achar que
conduzir água para a planta é molhar. A gente já viu que esse critério aí está fora de cogitação. Pronto, aqui a gente está diante de um exemplo prático de um sistema de irrigação automatizado. Nós estamos nessa época do ano, na estação verão, no nosso território litoral norte e agreste baiano, solos característicos do tabuleiro costeiro, e a ideia hoje é mostrar a automação do sistema de irrigação para poder permitir um melhor manejo, uma melhor capacidade de gerenciamento do tempo do agricultor, em virtude da automação, a capacidade de deixar isso automático e irrigação confiável, né? Quando a gente faz isso manualmente, a gente tem chance de errar no horário, na quantidade de água disposta para a planta e tudo mais. Uma outra característica importante é esse sistema de cavalete com válvulas ventosas, na qual são acionadas o sistema de irrigação por solenoide. Esses solenoides são conectados via tubos microfilmados, que a gente chama, que carrega essa água, né? Funciona tipo um sistema de injeção em um carro ou um trator, por exemplo, levando de um guinche a óleo, por exemplo, né? Então o mesmo sistema aqui funciona com esse solenoide. Então nós temos nessa propriedade essa irrigação em trechos. A gente tem uma sequência de trechos, né, que a gente chama de setores, são 6 setores. Cada válvula dessa irriga um setor. Como nós já estamos no final do setor, ou seja, no último, então esse solenoide está irrigando o 5º setor e esse solenoide está irrigando o 6º setor. Então automaticamente a gente fecha aqui o ciclo de irrigação. Essas válvulas disparam quando tem um problema de variação de pressão, são sistemas pressurizados, né? A gente já viu isso. A pressurização é através de uma bomba conectada na linha de sucção. Então essa bomba succiona essa água de um tanque de captação. Nesse caso a gente tem a fonte de captação, é um poço tubular. E aí a gente pressuriza o sistema. Esse sistema ele é composto, como eu já falei, de 6 setores, dividido por válvulas, solenoide, e que nós temos a caracterização do sistema da seguinte forma. Primeiro, a sucção da água na fonte de captação, no caso um tanque com geomanta, como a gente já vai ver nas imagens. Essa água ela é succionada pela linha de sucção e automaticamente a linha de recalque também. A linha principal passa aqui nessa tubulação, depois a gente tem a linha de derivação e por fim as linhas laterais que estão em nível. Então é que é interessante dizer o seguinte: nós temos nesse sistema prático aqui a linha principal e alguns trechos da linha de derivação em aclive. Nós temos um ganho de elevação em aclividade, e as linhas laterais automaticamente nós estamos em nível, então a gente gasta menos energia e nós temos menos problema de erosão do solo. Falando de solo, nós estamos em um solo que tem um teor de areia considerável, são solos arenosos, e isso permite melhor drenagem. Então irrigação e drenagem são dois pontos que andam juntos, né? E esse tipo de solo permite uma drenagem natural muito avantajada. Em virtude disso, nós também temos que pensar no sistema. Essas linhas laterais são calculadas, dimensionadas para poder oferecer uma linha contínua de irrigação. Isso significa o quê? Para esse tipo de solo, como ele seca mais rápido e a possibilidade de drenar também é muito fácil, os gotejadores estão mais juntos. Num solo argiloso, que nesse caso a gente pode colocar
os gotejadores mais espaçados. Então são alguns macetes que a gente está dando aqui na prática para poder a gente entender. Resumindo, nós estamos com um sistema de irrigação por gotejamento pelo método localizado em sistema automatizado. No exemplo anterior, nós vimos o sistema também gotejamento, mas de forma manual. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.